A ideia de hoje é mostrar um teorema, dois teoremas na verdade. Um teorema que generaliza o que é uma série de potência, porque o que a gente geralmente vê em cálculo 1 e cálculo 4 é que se a função é infinitamente diferenciável, tem uma série de Taylor. Ou seja, a função tem várias derivadas, então você aproxima ela por uma série de potência. Mas isso é muito mais geral. O primeiro teorema que eu quero mostrar para vocês é que se f é contínua, existe uma série de potência sim. Isso aqui não vai ser a série de Taylor, obviamente, mas existe uma série de potência associada a essa f. E depois eu quero mostrar o teorema de Sony-Weisses, que fala se aqui não necessariamente tem que ser um x, como uma série de potência tipo de senos ou de cossenos, que é a série de Fourier, mas mais geral que isso. Por exemplo, pode ser exponenciais, aqui, elevado a x, elevado a n, ou coisas mais estranhas, tipo cosseno de seno de arctangente hiperbólica. Então, o que o Sony-Weisses ele fala é que propriedades ele tem que ter, esse seu conjuntinho que você está querendo escrever em função das outras coisas, tal que você possa escrever toda a função contínua dessa maneira. Basicamente, uma generalização de série de Taylor. Tá? Para isso, eu vou precisar de algumas coisas que são de espaços métricos, no caso, sequência e fecho, são as duas coisas que eu mais vou usar. E para isso, eu vou começar definindo as coisas, no caso, espaços métricos e sequência. A ideia é provar os teoremas de aproximação de Weisses, que é esse aqui, e comentar sobre os Sony-Weisses. Se der tempo, eu provo ele, mas se não, tudo bem. E depois falar como é que calcula esses coeficientes do Sony-Weisses. Né? Porque a aproximação de Weisses tem uma forma explícita, mas os Sony-Weisses tem alguns quando a gente escolhe que seja ser em cosseno, você consegue por quê. Da ideia de por que isso é bom. Estou começando com os espaços métricos. Eu primeiro preciso criar a ideia de sequência. Então, o espaço métrico é basicamente um espaço que tem uma distância. Por exemplo, o A é um espaço métrico, quando eu dou qualquer dois pontos dentro dele, eu defino uma distância entre quaisquer dois pontos. Isso satisfaz esses três axiomas. Então, se eles são diferentes, a distância é positiva, faz sentido, e é zero só se eles são iguais. Esse if do if é if no if. A ordem não importa. Você trocar eles de ordem, dá a mesma coisa, novamente usando a ideia de distância faz sentido. E a desigualdade triangular, que é a maravilha, ainda bem que a gente tem isso. E se você pega qualquer z aqui dentro, você tem que essa distância, mas essa distância é maior que essa. Para qualquer um. Um exemplo desse espaço, que eu vou usar bastante, é os reais. E a distância a gente define que é o modo. Você vê que satisfaz todo mundo, né? Necessariamente é maior que zero, sempre volta um número positivo. É zero, só se esse cara aqui for zero, então isso não é iguais. Trocando a ordem não importa, porque provavelmente é o modo. E a desigualdade triangular decola. Tá? Vou provar a desigualdade triangular com umas continhas, mas é lá. Tudo bem? Com isso, a gente consegue definir algumas coisas em espaços métricos. Tipo, o que é uma vizinhança, né? O que é uma vizinhança, o que é um ponto de acumulação e coisas assim do tipo. Eu vou começar definindo vizinhança. Só para seguir, eu vou ir só escrevendo e falando o que é cada coisa. Quando eu falar de vizinhança, eu pego um ponto P, que pertence a um conjunto A, e eu vou falar que a vizinhança do ponto P de raio epsilon vai ser esse conjunto aqui. Eu peguei epsilon, mas epsilon não vai para zero, tá? Isso é um qualquer. Então, pensando no caso dos reais, mais especificamente do R2, o que a gente teria é que isso seria meio que uma bolinha, centrada no ponto P de raio epsilon. Só que no caso, visto que é menor, a gente não tem essa borda. Isso vai ser aqui. No caso do R1, o que a gente tem é a ideia usual do intervalo aberto. Porque você tem um carinho assim. Então, sempre que eu for falar de vizinhança, eu vou usar essa notação de N, por causa do inglês, de neighborhood, e centrado no ponto P de raio epsilon. Com isso, a gente pode definir ponto limite, que é... Pega um
Aí eu vou falar que O é um ponto limite. Então, ele é um ponto limite de um conjunto E, que é um subconjunto do seu espaçamento. Se para toda bolinha que você pega ao redor dele, tem um ponto lá dentro, que não próprio P, claro, porque senão aí é quase trivial, tal que o Q está lá. Voltando para o nosso exemplo, eu tenho que todo mundo que estiver aqui dentro, por exemplo, pense que esse é o conjunto E. Todo mundo que estiver aqui dentro, eu consigo pegar uma bolinha dentro desse. Por exemplo, esse é o meu conjunto E. Eu pego uma bolinha aqui, aqui, eu consigo sempre pegar uma bolinha ali no meio, tal que tenha um cara dentro dessa bolinha que esteja dentro do meu E. Então, portanto, esse pontinho aqui, ele é um ponto limite. No caso, também carinho na borda, um ponto limite. Um caso, tipo, você para e pensa e fala, não, então todo mundo é um ponto limite? Não. Por exemplo, pega no caso, ainda pensando em dois, pega que você tem, seu conjunto é esse ponto e esse cara aqui. Então, se eu pego esse P a seu ponto limite, para ver se é ele, toda bolinha que eu pego, não tem um outro ponto que pertence a essa bola, tal que não seja o próprio P, que está contido no meu E. Então, no caso, esse pontinho aqui não é um ponto limite. Com isso, agora a gente pode definir o que é fechado. Os topólogos não vão gostar muito dessa definição, mas eu vou definir primeiro que é um fechado e aberto, eu vou deixar aí para interpretação. Fechado é um subconjunto E do meu espaço métrico A, tal que todos os pontos limites estão nele. Tudo bem? Então, por exemplo, esse espaço aqui, ele realmente é fechado. Porque esse ponto não é um ponto limite, então não importa. Então só importa esses pontos aqui de dentro. E eu consigo argumentar para vocês de que nesse caso ele é. Mas se, por exemplo, pensando que ele é uma vizinhança, ou seja, ele não tem a borda, então aí ele deixa de ser fechado. Porque a própria borda são pontos limites. Tudo bem? Então, por exemplo, nenhuma vizinhança, por causa dessa definição, é fechada. E aí, o que é aberto é quando complementar é fechado, ou vice-versa. Que aí a ideia usual do aberto, né, nos reais. Por exemplo, esse espaço aqui, o intervalo que vai do A até o B, mas não inclui o próprio A e B, ele é aberto, porque quando eu pego o complementar dele, que seria esse cara, ele é fechado no sentido de ele ter esse ponto aqui. Ele tem um infinito, mas isso não é uma parte interessante. Tudo bem? Então, no caso, um conjunto é fechado quando ele tem todos os pontos de acumulação. Caso ele não seja fechado, eu consigo fechar ele à força. A gente chama de fecho. O fecho de um conjunto, então suponha agora que esse conjunto ele não é mais o fecho, ele não é mais fechado. Ele não precisa ser aberto, ele só não é fechado. Então tenho aqui esse novo conjunto, que eu vou denotar quando tiver uma barra, ele vai ser fechado, porque ele é a união do E com os pontos de acumulação. Sempre que tiver uma vírgula, assim, uma linha, eu estou me referindo aos pontos de acumulação. Então o E união com os pontos de acumulação, dá esse E barra. Tem um teorema que fala, que dá para provar bem tranquilo, que esse cara é fechado. Porque todos os pontos de acumulação dele são os mesmos que o do E. Desculpa, eu falei ponto de acumulação. Um outro nome para esse cara aqui é ponto de acumulação. Tá? Ponto de limite, ponto de acumulação. Os dois são terminologias iguais. Então, o fecho de um conjunto é eu pegar o conjunto e colocar os pontos que são o limite dele, os pontos de acumulação. No caso mais simples, dos intervalos reais, é você incluir os extremos do intervalo. Por exemplo, você tem o intervalo AB, o fecho desse cara é
intervalo A, B. Então esse aqui é o fechado, esse aqui é o aberto. De espaços cinéticos que precisa, não só isso. Então, novamente, a ideia de vizinhança, que você vê todos os pontos que fazem uma espécie de bola ao redor do seu ponto P0, com um certo raio. A ideia dos pontos de limite ou pontos de acumulação. É você pegar todo ponto, quando você faz uma bolinha, tem um outro cara do E que está lá dentro também. Essa ideia aqui eu vou trabalhar de novo, quando for falar de sequência, daqui a pouco. A ideia de fechado é um conjunto que tem todos os pontos de acumulação. E o fecho é você fechar o conjunto. Com isso, eu vou agora definir o que é uma sequência. Mais de pair design, definir o que é a convergência de uma sequência. Todo mundo sabe o que é uma sequência? Ou alguém nunca viu sequência? Beleza? Então, só para ter certeza, sequência é tipo 1, 2, 3 e sai infinito. Sequências que eu vou considerar sempre são infinitas, porque senão não tem um caso interessante. Por exemplo, você tem uma sequência porque eu tenho diversas entradas e cada uma delas tem um elemento associado. Se não precisa ser números, pode ser qualquer coisa, função, bananas, batatas, qualquer coisa, não importa. Então, quando eu tiver uma sequência que eu vou denotar dessa forma, em um espaço métrico A, eu digo que essa sequência converge se existe um alfa que pertence ao meu A, tal que tem essa definição. Ou seja, que no limite, a distância entre os termos da sequência e para o que ela converge fica igual a zero. Ou que, se você me dá um epsilon, eu consigo achar um n grande bastante, tal que a distância para todo mundo depois desse n, ou o termo para o qual ela converge, fica menor que epsilon. Um exemplo, vamos pegar o A de novo, sendo reais. A distância entre dois números, que é os reais, é o modo, e a sequência que a gente vai pegar é 1 sobre n. Essa definição epsilon que você usou não é a definição de sequência de Cauchy? Não, porque a sequência de Cauchy eu falaria que seria a de n. Tá? E aí que divide aqui em n. Ok. Mas no caso aqui, nos reais, dá mesmo. Sim. Então, por exemplo, se eu tenho essa sequência, eu vou argumentar para vocês que ela vai convergir para zero. Eu falo aqui. Isso aqui é uma notação, ou seja, isso converte para zero. Então vou mostrar isso primeiro. Essa daqui é só um jeito bonitinho de você escrever de baixo. Não tem como você fazer grandes coisas com essa aqui de cima. Então, pega um epsilon maior que zero. Eu quero mostrar que existe um n que pertence aos naturais. Qual que é a distância do meu A de n para o alfa fica menor que epsilon. Mas quem é meu alfa? Né? Meu alfa é o zero. E meu A de n é 1 sobre n. Então, na verdade, o d 1 sobre n como zero é igual ao modo de 1 sobre n menos zero. Então, propriamente, é 1 sobre n. Eu não especifiquei, mas n é só os naturais. Tá? Sequência sempre vão nos naturais. Então, aqui eu não estou considerando
o caso real, que aí é mais uma função com sequência. Então a gente teria aqui essa distância entre um termo A de n na minha sequência e qual que ela converge, é essa coisa. E aí você pode escolher o argumento que você vai usar. Eu vou usar aqui o princípio de Arquimedes. Existe um n grande bastante, tal que satisfica menor que epsilon. Tem como você provar isso bonitinho. Então, realmente, essa sequência aqui vai para zero. E usando a nossa intuição, ela deveria ir para zero. Porque o carinha aqui de baixo vai ficando grande, 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 grande. Então, esse aqui como todo vai ficando pequeno, pequeno, pequeno. E tem que ir para zero, porque esse aqui não pode ser positivo. Agora, voltando à ideia do que é um ponto de acumulação, um ponto limite, você vê que, nesse caso, o zero ele é um ponto de acumulação dessa sequência. Mas não está na própria sequência, claro. Por quê? Pega um carinha epsilon, um epsilon qualquer. Eu mostrei para vocês que existe um n grande bastante, tal que a distância do ladinho com o alvo fica menor que epsilon. Portanto, o alvo realmente é um ponto de acumulação da minha sequência. Então agora eu consigo pensar com pontos de acumulação como o termo para qual uma sequência converge. Ou seja, se me dá um ponto de acumulação, eu consigo achar uma sequência que converge para ele, no seu espaço único. Isso sempre é válido. E a gente vai usar isso bastante. Tudo bem? Tá. Esses são os conceitozinhos. Agora eu vou falar um pouco do espaço C. Não sei se vocês conhecem, mas essa aqui é a notação usual. O espaço das funções contínuas no intervalo AB. Por exemplo, se eu dou uma f que pertence aqui, isso aqui é uma função necessariamente definida nesse intervalo e contínua. Aí eu vou usar alguns teoremas que vêm de cálculo 1, ou de análise, se você preferir, que visto que isso aqui é um intervalo fechado, essa época é limitada. Então assim, eu consigo definir uma norma nesse espaço. Desculpa, uma norma não. Uma distância tal que isso se torna um espaço métrico. A distância que eu vou definir, então pega dois carinhas lá dentro, uma f, uma g, elas são funções, né? Então eu vou definir que a distância entre elas vai ser isso aqui. Então, no caso, eu vou falar que vai ser a maior discrepância do modo da diferença entre elas. Eu não vou provar aqui, mas você pode ver que ela satisfaz todas as propriedades por causa de que isso aqui é um modo, e o modo não satisfaz. Então, por exemplo, se você trocar a ordem, você vai trocar esses caras, então realmente não muda. O primeiro é, isso aqui é zero só se essas duas forem iguais, ou seja, g igual a f em todo ponto. Se tiver um ponto que ela não é igual, então isso aqui vai ser maior que zero. E a terceira, a desigualdade triangular, decorre porque o modo tem desigualdade triangular. Então agora a gente tem uma distância. E o legal disso é que agora eu consigo falar de sequências de funções que convergem para uma função. Então quando eu falar que eu tenho uma função f de n CP e falar que f de n vai para uma divisão, isso quer dizer que existe um epsilon maior que zero e ao longo do que eu vou fazer, na demonstração do Stone Valley, na demonstração da aproximação de Leibniz, é mostrar que
para a série de polinômio, isso daqui vai ficar menor que y. Essa vai ser a ideia geral. Então, essa sequência converte para o f. Quando para todo epsilon maior que zero, existe um n natural, ao que para um nzinho maior ou igual que um nzão, a distância entre minha f de n com minha f zona fica menor que y. Tudo bem? Agora eu vou enunciar o Stone de Weissert bonitinho. Desculpa, enunciar a aproximação de Weissert bonitinho e provar ele. Então é isso. Então, pega uma função contínua, no seu espaço de funções contínuas, nesse intervalo. Eu argumento que existe um polinômio, P de n, que eu coloquei a ele, tal que esse limite aqui seja válido. Ou seja, a minha P de n vai entrar nesse lugar aqui. Então eu vou mostrar que isso daqui um lado polinômio. De um ponto de vista computacional, essa sequência, esse teorema, ele te provê alguma forma de você encontrar esse polinômio? Sim, sim. Eu vou criar o polinômio. É construtivo. Ele é. Ele não é muito eficiente. Porque você, precisa primeiro escolher o grau do n e aí você calcula isso dele. Mas isso aí não seria... Mas eu tem um termo de cálculo 4, eu não lembro muito bem do enunciado, mas eu acho que se existe uma expansão em polinômios para alguma função em torno de um ponto, então essa expansão é a série de Taylor. Mas se a função for diferenciada? Ah, beleza. Porque aqui, por exemplo, eu não comentei, mas você pode fazer um polinômio com módulo. Não, beleza. Não sei se já falaram. Por exemplo, módulo de x, que eu estou falando para vocês, eu tenho que escrever assim. E aí vem uma coisa que, se cálculo 4 fala bastante, né? A derivada desse cara não é igual à derivada desses caras. Mas se ela for diferenciável, blá blá blá, então esse polinômio vai vir a ser a série de Taylor. Depende. Porque, por exemplo, esse cara aqui, ele é diferenciável, mas ele só tem uma derivada. Não, sim, se ele for Mas continuamente diferenciável... Sim, se ele for infinitamente diferenciável, vai dar a mesma coisa. Aí você volta na série de Taylor. Então, para começar demonstrando esse teorema, eu tenho que escrever um de uma forma muito complicada. A forma mais complicada que eu conheço escrever um número. Primeiro você nota que 1 é igual a essa coisa. Todo natural. Essa é a parte mais legal do teorema. Você escreve assim. Só um. Para todo x? Isso, verdade. Tem que voltar um pouco. Eu estou considerando aqui o intervalo todo de 0 de A até B, né?
eu vou me limitar, não exatamente me limitar, mas eu vou só provar para o intervalo 0 até 1. Por quê? Se eu provei para o intervalo 0 até 1, você consegue pega um x que pertence àquele intervalo, né? Isso implica que existe um t que pertence ao intervalo 0, 1, tal que f de x é igual a f de a mais t b menos a. Todo mundo concorda com isso? Eu pego um x aqui dentro, vai existir um t para isso igual a isso, e eu defino que uma g de t é escrito dessa forma. Portanto, a partir do intervalo 0 de a até b, o intervalo 0 até 1. Então eu vou trabalhar só com esse cara. Agora sim, está todo natural. Tem isso. E ainda respondendo a essa pergunta, mesmo que fosse, eu vou ter que esse x vai estar entre 0 e 1, que eu estou considerando, mas mesmo que fosse qualquer número, acho que isso satisfazia. O que é interessante é que agora que esse cara é positivo, que vai de 0 até 1, e esse cara também é positivo, normalmente que vai de 0 até 1. Então, não preciso me preocupar quando eu for escrever o binômio de Newton disso. Então, não sei se você já viu, da forma binomial. Todo mundo já viu. Ou seja, essa série inteira aqui, ela é finita, mas isso aqui tudo é igual. Eu vou usar durante algumas vezes. Aí tá. Isso aí é um polinômio, de qualquer forma, não tem derivada. O que a gente faz? A gente deriva dos dois lados em relação a x. Vocês querem que eu vou escrevendo passo a passo das contas ou só para o resultado? A derivada disso é igual a tanto? Vocês que sabem. Bem, eu vou simplificar só para escrever o resultado. A gente derivou. Deixa eu ver se bate. Então, quando eu derivo esse cara, eu chego nesse aqui embaixo. E quando eu derivo esse cara, dá zero. Porque é constante. Visto que aqui eu tenho um zero, eu não preciso me preocupar muito com as coisas. Eu posso multiplicar os dois lados da equação para ela não ter igualdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar tanto aqui quanto do outro lado por x 1 menos x. Então, o que vai acontecer é que eu posso tacar isso aqui para dentro da série e soma esses dois coeficientes. Tudo bem? Então, só para deixar aqui o que eu fiz, vou falar que eu multipliquei por x, 1 menos x, e pelo operador dele. Então, primeiro eu derivei, depois eu multipliquei. Tá? Então, soma esses dois coeficientes. Beleza? E aí eu repito, eu derivo de novo. Chega aqui zero. É igual ao derivado dessa coisa aqui da esquerda primeiro. Como eu tinha falado, a derivada desse k dá isso multiplicar com o resto, né? Só que menos 1. Então vai estar k menos nx ao quadrado. E aí eu vou derivar esse cara da direita agora. Então ele vai ficar...
Pronto, cheguei nessa relação. Agora a parte interessante é que esse cara aqui não depende de cá. Então o que importa é só essa somatória aqui da esquerda. Só que pela minha definição atual, primeiramente, isso daqui é igual a 1. E isso daqui é exatamente isso daqui. Então o que aqui dá na verdade é só menos 1. Isso daqui é causa incômodo. Então eu vou trocar a ordem. O x ficar positivo. Então, vai ficar mx menos k ao quadrado. Eu posso isso pelo quadrado, né? Então o sinal não importa. Então eu tenho que essa coisa menos isso igual a zero. Então eu posso passar para o outro lado e dividir os dois lados por n quadrado. Ou seja, n dividido por n quadrado vai ser igual a somatória. Eu dividi, passei esse cara para cá, dividi por n quadrado, visto que eu tenho um quadrado aqui, eu tirei o quadrado e dividi por 1 lá dentro. Aí eu repito essa parte aqui, que é multiplicar por x, 1 menos x, de ambos os lados, e faço as divisões. Então o que eu chego é que x, 1 menos x, é igual a essa expressão estranha desse lado. Aí a razão para eu ter feito isso é que ao longo da demonstração eu vou precisar mostrar que uma coisa é limitada. Ou seja, que uma série ela fica menor que o número real e aí esse número real vai estar multiplicado por 1. Vai estar dividido por 1. Vou fazer esse rio infinito e aí pronto. Essa é a parte mais trabalhosa. Tudo bem? Então, novamente, não esqueça que isso aqui é para estranho, escreveu no meu. Aí tá. Primeiramente, eu estou assumindo que a f é contínua. Então, pega um x que pertence ao seu intervalo, não importa qual seja, e pega um epsilon maior que zero. Então, existe um delta maior que zero, tal que para y menos x menor que delta, onde logicamente o y pertence ao intervalo. Temos que o modo da minha f de x menos minha f de y é menor que epsilon. Só por continuidade. E agora eu vou criar um polinômio. O polinômio ele vai ser o seguinte. Até aqui eu escrevi basicamente o número. Então o que eu vou fazer é multiplicar. Então esse é o meu polinômio que eu vou argumentar para vocês, que ele converge para essa f. Isso é um polinômio que basicamente os coeficientes são constantes. Por isso que eu falei que ele não é tão eficiente. Por exemplo, se eu quero aumentar mais um, eu tenho que fazer o cálculo todo de novo. Eu tenho essas escadas dependentes, não tem que avaliar mais pontos. Mas quanto mais pontos você vai ter avaliando isso daqui, então depende da sua complexidade da sua função. Então, você vai um exponencial vai ficar ali em cima. Beleza. Então, a ideia é mostrar que isso aqui
fica menor que um epsilon mínimo, porque não necessariamente tem que ser esse. Mas esse epsilon também vai para zero e esse aqui também vai para zero. Tá? Mas antes disso, vou falar para vocês que a f de x primeiramente, o que eu basicamente fiz aqui, eu multipliquei por 1. Porque o f de x não dependia, o f de x não dependia, eu poderia jogar ele para fora do somatório, fazer a somatória daria 1. E isso daqui, eu não deixei tão claro, eu acho, isso aqui é uma sequência. Eu conformamento. Uma sequenciazinha da P de n que estão contidos em C. Porque isso aqui são polinômios multiplicados por um coeficiente real. Isso aqui é só uma sequenciazinha. Os espaços são contínuos. E essa minha f pode ser escrita dessa forma. Com esses dois, agora fica bem mais fácil. Vamos lá, o que eu fiz? Estou pegando a P de I, que é essa aqui de cima, e tirando de baixo. Visto que são séries finitas, não tem problema eu tacar uma grande série que tem as duas. As duas têm essa primeira partezinha, então só diferem por isso daqui. Então eu consigo colocar esse termo aqui, os três primeiros em evidência, e deixar esse. Por causa da propriedade do modo, eu posso falar que essa série grande aqui é menor ou igual à série desses caras, só que com módulo aqui dentro. Por causa da desigualdade celular. Ou seja, o que eu vou fazer é tirar daqui e colocar aqui. Por que eu não preciso colocar desse lado? Porque esse cara vai de 0 até 1, então é positivo. E esse cara aqui também vai de 0 até 1. Então esse cara aqui como um todo também é positivo. Então o único cara que tem módulo é realmente esse. Aí tá beleza. Agora a ideia central é que vocês concordam comigo que existem, para um N suficientemente grande, vão existir alguns K's, tal que K dividido por N, quando eu tiro X e pego o módulo, fica menor que delta. Ou seja, ele vai estar contido nesse intervalozinho aqui dentro. E nesses casos, esse cara aqui vai ficar menor que epsilon. E aí é fácil terminar a demonstração a partir daí. Só que eu tenho que considerar um outro caso, em que isso daqui, na verdade, não vai ficar menor, vai ficar maior ou igual. E nesse caso, eu preciso daquele ali. Então eu vou quebrar em duas somas. Essa daqui. Vou falar que ele não é igual, eu estou aqui no módulo para dentro. E eu vou chamar isso aqui de somatória sigma. A somatória sigma linha é quando todo mundo consegue ver aqui lá. Então vamos lá mais fácil, tem essa? Então essa somatória é isso daqui, só que limitando os K's, tais que eles satisfaçam isso. Então não vai ser todo mundo. Só que o que a gente tem? Nesse caso, eu tenho essa propriedade. Portanto, por causa da continuidade, eu vou ter que essa diferença vai ficar menor que epsilon. No caso, o y vai ser o k sobre n. Então, ao invés de escrever isso daqui, eu consigo escrever simplesmente, falar aqui,
esse K é menor que todo mundo aqui, com um epsilon. Só que o epsilon não depende do K. Então eu posso tacar ele para fora. E visto que essas séries são de termos positivos, se eu coloco mais termos, fica maior. Então eu posso falar que isso aqui é menor do que epsilon menor ou igual para o epsilon para fora, somatório, cai de zero até n. Ou seja, eu taquei ele para fora e agora que eu estou considerando todos os termos, não só os que satisfazem essa restrição. Porque isso vai ser maior porque todos os termos são positivos. E novamente, para falar da definição, não. O que eu tinha mostrado para vocês, essa série aqui, a todo n é igual a 1. Na verdade, o que eu olhei é só epsilon. Então, beleza. Arrumamos esse primeiro. Agora a gente só faz a cor de baixo, porque eu acho que é chato. Vamos chamar aqui m, é o valor máximo da nossa f limite. Então, eu tenho que f de k de n menos fx é menor ou igual a 2m. Por quê? Desigualdade triangular, você quebra os dois. Você vai ter que isso aqui. Esse aqui de cima é menor que esse aqui de baixo. Cada um desses individualmente é menor ou igual a n. A definição de n. Então isso aqui como um todo é menor ou igual a 2n. Então isso aqui em cima também tem que ser. Aí agora, o que a gente tem então? Epsilon, duas linhas, eu posso substituir esse cara por 2n. Vou usar o mesmo argumento, 2n não depende de k. Vou colocar ele para fora só. E agora eu uso essa relação aqui no começo. Eu vou só apagar esse vídeo. Todo mundo entendeu essa dedução. Eu vou apagar ela para não ter que apagar no começo. Só isso aqui embaixo. Então a gente chegou a essa relação aqui. O que eu vou querer que vocês notem? Quando eu pego delta ao quadrado todo mundo concorda com isso? Um aqui com k igual a zero, x menos k n, k igual a zero. Por quê? O delta não depende do k. Então eu posso tirar e colocar ele como eu bem entender.
está com o delta quadrado aqui no meio. Só que o que é que eu tenho? Eu tenho que esse cara é maior que delta. Então, esse cara aqui, ao quadrado, é maior do que delta ao quadrado. Então, o delta que estava aqui dentro, eu posso substituir por esse cara colocando o menor igual. Entendido? Tá, só que aqui eu estou me limitando, né? Eu estou falando que é só para esses aqui. E se eu considerar todo mundo? Eu vou ter uma relação que eu tinha aqui atrás, né? Parecido. Né? Então, se eu considerar todo mundo, eu vou ter essa relação. Só que o que essa coisa é igual? Isso aqui tudo é igual a esse cara. Então isso aqui na verdade é igual a x menos x dividido por n. Só que eu não quero que aqui na direita tenha dependência de x. Então eu quero saber qual é o valor máximo que isso aqui admite. Se você reparar, isso aqui dá uma parábola. Você vai ter menos x quadrado mais x. E aí você pode fazer a derivada, ou escolher o método que você quiser. Você vai concluir que isso daqui é menor ou igual ao que importa. Tá? E isso daqui é exatamente a coisa de cima, então isso aqui é menor ou igual que 1 sobre 4n. Então eu cheguei aqui uma relação entre delta quadrado, essa coisa e esse cara. Visto que o delta está fixo, porque eu escolhi um epsilon, aí eu escolhi o delta, e eu vou variar quem? Vou variar o n. Então, tudo bem eu dividir por delta, não gera nenhuma coisa estranha. E, logicamente, delta não é zero por hipótese. Você fala que delta é maior que zero. Bom, outra coisa, se não existe nenhum K tal que satisfaça essa coisa, é primeiramente estranho, porque você está considerando um intervalo de 0 até 1, mas você pode pegar um delta grande bastante. Então, nesse caso, essa parte aqui não importa, só vai importar essa daqui. E aí a gente já tem a relação que ele vai ser menor que epsilon. Então, mesmo que não exista, então o que a gente conclui? Pega essa coisa, isso aqui tudo é menor que esse cara. Portanto, eu não vou escrever não, vou passar isso no time, mas é esse aqui. Ele é menor ou igual que 4n delta quadrado. Com essa relação, a gente consegue jogar lá agora, porque essa somatória aqui é aquela ali que eu escrevi, os 3 pontinhos. Então, isso aqui é menor ou igual que 2n dividido por 4n delta quadrado. Corta 2, tem toque. Então, o argumento, volta. Existe n grande bastante, tal que isso daqui fique menor que epsilon. Então eu vou falar que esse n pertence aos naturais é tal que 1 sobre Então, se o n grande é maior que isso aqui, basicamente o que eu fiz é pega o menor, né? Satisfaz isso daqui, joga pra cá e chega nisso daqui. Então, o nzinho maior ou igual que esse cara, isso aqui é um natural, lembrando? Eu tenho que essa somatória, que é basicamente a somatória é linha, mas a somatória de duas linhas, é menor disso daqui, ele corre por causa desse e vem pra cá. Mas isso daqui é basicamente esses dois. E eu mostrei que para esse n, isso aqui fica menor que epsilon e isso aqui fica menor que epsilon. Então isso aqui como tudo fica menor que 2 epsilon. O 2 não importa, é uma constante. Então para
n suficientemente grande, isso significa menor que 2 epsilon. Então, pela definição que eu tinha passado para vocês de convergência, essa existia n grande bastante, tal que o valor máximo esse cara ficasse menor que epsilon. No caso, eu vou chamar de epsilon min, só para não confundir o protocolo. E o que a gente mostrou foi exatamente isso, porque esse epsilon não depende de x, falta do x. Então, portanto, esse cara aqui também vai ser menor que 2 epsilon. Então, realmente, P de n converte para P. E aí está aprovado. Tudo bem? Ou seja, toda função contínua realmente tem um polinômio. Tem série de potência. Essa parte aqui. Vocês querem dar uma pausa comigo? Ou segue direto? Fica a seu critério. Você que sabe. E aí, pessoal, vocês querem dar uma inspirada aí ou vamos pra frente? Bora, velho. Agora vem mais uma rodada de definições, mas essa é mais curta. O teorema de Stone-Weierstrass, eu preciso falar de álgebra. No caso, álgebra de funções. Então, a álgebra de funções vai ser não está por esse A, sempre vai ser por um A ou por um B meio fresco. Vai ser um subconjunto do intervalo das funções contínuas entre o intervalo A, essas funções contínuas entre o intervalo A e B, tal que satisfaz algumas propriedades. A toda f e g, que pertencem a A, são funções. F mais g pertence a A, f produto g pertence a A também. E a outra, para todas C pertencentes aos reais, tem como você fazer com os complexos, mas aqui eu vou fazer só com C. Você vai ter que C vezes F pertence a A. Então, essa é a definição de álgebra que eu vou usar. Então, soma está lá, produto também está lá e multiplicando por você também está lá. Se fizer uma álgebra linear, é parecido. Só que uma álgebra linear, essa parte de produto seja lá. Produto de dois vetores. Mas aqui eu peço. Aí agora vem a razão de por que eu tive que passar fecho, ou espaços métricos. Eu preciso que essa álgebra seja fechada para que o Stone-Weierstrass funcione. Como defino o que é uma álgebra fechada? Eu vou dizer se ela é fechada, por exemplo, pega uma sequência que pertence a ela e que ela converge com alguma coisa. No caso, ela pode convergir no seu espaço de funções contínuas. Então, eu vou dizer que ela é fechada se o f pertence a minha álgebra. Ela é fechada só se faz isso. Um exemplo. Pensa que meu A é o espaço dos polinômios. Todo polinômio que vem. Então, x, x quadrado, 2x, 1, uma coluna em grau zero. A questão é, o exponencial está aqui dentro? Exponencial. Isso não se relaciona de uma forma com a noção de completude? Relaciona, completo. Que aí ele seria completo porque o espaço das funções contínuas é completo. E o que eu vou argumentar é que se esse A satisfaz algumas propriedades, ele é todo mundo. Então a ideia é que o espaço das funções contínuas, o espaço das funções dos polinômios, não é uma álgebra fechada. Porque eu consigo criar uma sequência de polinômios que converge para o exponencial. Mas o exponencial não está aqui. Caso vocês queiram ver a série, é só pegar que o exponencial é infinitamente diferenciado. Dá para pegar a série inteira. Ou, mais precisamente, pelo que a gente mostrou, dá para pegar qualquer função contínua que, vai estar lá, que deveria estar lá dentro. Eu consigo criar uma série de potência que convergeria para ela. Então, deveria estar lá. Mas não está. Então ela não é fechada.
Tudo bem? Então, quando eu for falar que é isso daqui, eu vou pegar o fecho da minha aula. Então, eu vou pegar todas as funções para a qual uma sequência aqui iria convergir e tacar lá dentro. Ou seja, eu vou tacar todos os pontos de acumulação e os pontos limites. E os próprios pontos. Então, essa vai ser minha álgebra fechada. Teria que provar que isso aqui propriamente é uma álgebra, mas aí não é muito difícil. Basicamente, você pensa, tem que fazer essas propriedades. Então, o que você tem que ver, se, por exemplo, se f de n vai para f e g de n vai para g, isso aqui teria que implicar que f de n mais g de n deveria ir para f mais g. E por causa da continuidade do limite, né, visto que esses dois limites existem, então a soma dos limites, o limite da soma é a soma dos limites. Então isso aqui realmente é válido. Tá? Esse aqui seria para provar o primeiro. Para provar o segundo, você multiplica, mesma ideia, visto que os limites do produto existem, visto que o limite individual de cada um deles existe, o limite do produto é o produto dos limites, e esse aqui é mais fácil ainda, porque é só uma constante. Então, vou pegar fora a constante. Você calcula o limite dessa. Então, ela realmente é uma álgebra. Então, satisfaz essas três propriedades do limite x. Então, se você tem uma álgebra, que é um subconjunto de espaços seus contínuos, ela é fechada. Quando você não tem uma álgebra fechada, você só fazer as coisas simples, você pega o fecho. E que propriedades eu peço? Eu peço que o 1 esteja lá dentro, uma função constante, esteja lá. E eu peço aqui para qualquer dois pontos no meu intervalo, esse daqui, diferentes, eu peço que exista pelo menos uma função dentro da minha álgebra, para que ela seja diferente na variância desses dois pontos. E a gente pede que ela seja ela diferencie pontos. Dá um exemplo de funções de álgebra que satisfazem ou satisfazem isso. O espaço de polinômios, se você pegar o fecho, satisfaz todos esses. Porque, não, ele não vai ser fechado, mas o próprio espaço tem um e tem identidade. Então, se você pega x diferente de y, você vai ter que f de x, qual é a identidade, vai ser diferente do f de y, que é a identidade. Tudo bem? Então, quando eu pego o fecho dela, vai satisfazer a propriedade do fecho. Um espaço que não uma álgebra que não satisfaz é uma que tem só coisas desse tipo. Ou seja, é um polinômio apenas de grau par. Ele realmente tem um, que eu peço, mas eu não consigo diferenciar pontos. Eu pego x menos x, qualquer um desses caras vai dar a mesma coisa. Eu não avaliar nesses dois pontos. Por exemplo, não tem como escrever qualquer função contínua em função desses caras. Impossível. A não ser que seja eles próprios. E uma última que é legalzinho é série Fourier. Você pega todo mundo dessa forma. Para o n maior ou igual que 1. Aí você olha a priori e fala, mas aí 1 está 1. Né? Mas aí você pode usar as propriedades de álgebra e mostrar que cosseno quadrado de x está e que seno quadrado de x está. A soma deles também está. Então você tem 1 lá dentro. E você sempre vai ter um n de x, só que se você dá pontos diferentes, vai satisfazer essa propriedade. Então, o Scolari-Weierstrass é basicamente o teorema de Fourier, só que mais forte. Não sei se eu mosquei isso que você falou, mas isso aí eu estou pegando uma álgebra gerada por esses caras. Isso. Que não contém eles, isso que eu quero dizer. Não somente eles. Sim, isso. Que aí realmente... Forma em álgebra. Então, tem umas anotações, né? Alguns não sigam para falar que é gerado. Não tem, então. Dá tempo de provar aí. Só uma coisa, nessa demonstração eu vou precisar usar a ideia de compacto. A ideia de compacto é o seguinte: esse cara é compacto. Por quê? Compacto
tem algumas interpretações, mas basicamente me dá uns conjuntos que cobrem ele. Ou seja, pensa que eu tenho que E pertence a uma união de ADs. Eu estou usando esse índice porque isso aqui não necessariamente tem que ser finito ou contável ou qualquer outra coisa. Pode ter uma quantidade de reais de conjunto que cobre ele. Então, a ideia é que se você tem um conjuntinho aqui e você me dá diversos conjuntos que cobrem, então o E está contido na união de todo mundo aqui dentro. Se esse cara é compacto, estou falando para vocês que existe uma quantidade finita de índices tal que o E vai estar contido lá dentro. Então não precisa que seja infinito. Um intervalo fechado, ilimitado assim, ele tem essa propriedade. Para provar isso, é uma coisa um tanto quanto complicada. É o conhecido como teorema de Bolzano-Weierstrass ou só de Weierstrass. Geralmente ele é associado a sequências, tem esse também sobre conjuntos. E eu preciso disso para provar esse teorema. Tá? Então é só isso. Esse cara te dá uma cobertura infinita, eu consigo pegar finitos ao que seja lá dentro na união deles. Bom. Então, não é à toa que eu provei primeiro o Weierstrass. Para provar esse de Weierstrass, eu preciso mostrar que o módulo tem como ser escrito como uma série de potência. O que, bem, só usar o teorema anterior, porque o módulo é contínuo. Então ele realmente tem uma série de potência. Então, pega uma F que pertence só a outra. Pega uma F que pertence só a outra. Então, que limita, define que N seja o máximo, que é a sua função, a F limite nesse intervalo. Então você tem que existe uma série de potência, o módulo, do seguinte intervalo. Teorema anterior, isso aqui é lá. Então o que é que eu vou falar? Visto que T está nesse intervalo, o que eu consigo pensar é que na verdade T é fx. E isso realmente é válido porque a imagem da fx vai ser um subconjunto disso daqui. Vai estar contido aqui dentro. Então eu tenho que fx é escrito como combinação dela mesma. Mas olha que interessante, o que na verdade tem aqui é que a sequência das somas parciais, ou seja, se eu defino esse f de divisão então aqui eu tenho as somas parciais dela que formam uma sequência que converte para essa f, o módulo da f. Só que eu tenho que cada uma delas é basicamente fazendo o quê? Multiplicando f consigo mesmo, portanto está na álgebra, e multiplicando por uma constante, então também está na álgebra. E o que eu faço com ela depois? Eu somo todo mundo. Então eu multiplico ela consigo mesmo, multiplico por constante e depois eu somo. Seriam propriedades da álgebra. Então isso daqui está na álgebra para todo K. E visto que ela converte para essa f, eu tenho que ela é fechada, isso me implica que o módulo da função pertence à álgebra. Caso você, sei lá, partisse de uma função que não é fechada, você só falaria que ela pertence ao fecho. A gente está usando essa para fechar. Essa é a primeira
de duas funções também está lá dentro. Ou seja, se você pega uma f e uma g, então a sua aula, você tem que o máximo de fg avaliado em x, máximo, pertence à aula. Esse máximo aqui não é a mesma ideia que esse máximo. Esse aqui isso aqui é uma função. Então, o que você na verdade vai fazer, você vai fazer esse processo. Pega um x no seu conjunto, avalie a f e a g. Aí você olha qual das duas é maior. Se for a g, você retorna a g. Se for a f, você retorna a f. Essa é a ideia. E como a gente mostra isso? Porque primeiramente a gente teria que mostrar que isso é constante. Desculpa, teria que mostrar que isso é contínuo. E segundo, a gente teria que mostrar que isso tem como ser escrito como uma combinação de elementos na álgebra. E para números reais, isso sai até aqui fácil, porque pensa aqui, tem um máximo de um número real P e Q. Isso aqui basicamente é você pegar Q, pegar P, somar com Q e depois somar com o módulo da diferença. Divide por 2. Então qual é a ideia intuitiva, né? Você pega esse número, vai somar com esse, e aqui vai ter o módulo da diferença entre eles. Então vai dar a contribuição que não está faltando. Então quando você fizer essa soma, vai dar 2 vezes o maior. Aí você divide por 2. Então dá o maior mesmo. É perfeito. Mas visto que isso aqui são 2 números reais, isso aqui também são 2 números reais. É isso que eu estou considerando. Então eu tenho que isso daqui, na verdade, f de x é p basicamente, e g de x, q. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um elemento da álgebra, porque eu já provei que o módulo está lá dentro. Isso que eu precisava. Então esse cara realmente pertence à álgebra. Mas eu não preciso só do máximo, também preciso que o mínimo seja lá dentro. Mas isso é válido também, porque se for o mínimo, o que muda é que em vez de ele ser o mais e o menos. Novamente, a mesma ideia está lá dentro. Aí tá, essas são as duas. Tá bom. Agora eu vou usar essa propriedade e essa daqui, que é pega uma f, usar a letra grega, pega uma psi que pertence ao seu espaço de funções contínuas. Então ela não necessariamente está na álgebra, ela não precisa estar na álgebra. O que eu vou mostrar é que quando você escolhe x e y no intervalo ali, tal de x diferente de y, existe uma f na sua álgebra, tal que quando eu avalio em x dá igual a psi de x, e quando eu avalio em y dá psi de y. Na verdade, isso não dá uma função, isso dá uma família de funções. E aí, como eu vou fazer? Eu vou aproximar essa família de funções para uma só. E aí, eu vou ter aqui essa função resultante desse processo vai ser igual a psi. Ou melhor dizendo, a diferença entre essa função e psi vai ficar menor que epsilon, portanto, a gente vai igual. Então, como a gente faz, né? Psi de x é um número real, então eu vou chamar ele de A. E psi de y é um número real também, então eu vou chamar de B. Então, como eu vou definir? Eu vou definir da seguinte forma: g de x é igual a A e eu tenho que g de x. Por quê? G de x basicamente é a função constante vezes o A. Calmamente está lá. A outra é que eu vou pegar. Deixa eu ver se é uma outra letra para não ficar
um h de x, um h de y, ao que em x e em y elas são diferentes. Não se preocupe com o índice por hora, eu vou justificar ele depois, mas eu sei que isso existe por hipótese. Eu falei que ela diferenciava pontos. Ou seja, existe diferente de y, existe pelo menos uma lá dentro que faz isso. Aí tá, agora você só escolher os coeficientes de forma que as coisas saiam bonitinhas. Então, o que eu estou falando? Estou pedindo que em x vai ser 0. Aí você vira para mim e fala, como é que você pode pedir isso? Você está pedindo demais. Você concorda comigo que essa função aqui, que satisfaz isso, está lá dentro. Então vamos supor que ela é diferente de 0. Então eu consigo criar uma galinha, algo que seja a função h, a variável de x, menos a constante. Ou seja, z é a variável. Então estou falando que esse aqui é esse cara menos essa constante. Então em x, quando z é igual a x, isso que é igual a isso, então isso é 0. Então eu realmente posso pedir que isso aqui seja 0. Claramente, isso está na álgebra, porque isso está. Isso aqui é uma função constante. Eu volto no argumento aqui em cima. É maravilhoso. Eu tenho essas duas propriedades, então eu sei que em y, h de y não é 0. Então eu concluo que essa funçãozinha aqui satisfaz o que eu queria. Ou seja, por quê? Eu taquei isso, esse aqui realmente é válido, porque esse cara vai ser 0, que eu pedi. Mas esse daqui parece meio forçação de barra, mas não é. Então eu estou colocando essa constantezinha tal que ela conserte isso. Porque o que é que eu botei em y? Em y eu botei um número real, mais uma constante vezes o número real. Isso aqui não é 0, isso aqui eu não sei contar, mas não importa como ser. O importante é que isso aqui é um número. Para y, né? Então existe a tal que satisfaça isso. Basicamente vai dar um sistemazinho. Você consegue passar, dividir, multiplicar as coisas e achar que ele é. A gente não se importa com ele. O importante é que ele existe. Aí, perfeito. Isso é o lema 3. E agora a gente realmente pode começar a provar o TP. Isso daí me dá vários x e y. Satisfaçam essa coisa. Então, a ideia é criar pequenas vizinhanças com a ideia de usar a continuidade de si. Aqui eu tenho a reta, né? Então, aqui tem um A, aqui tem B. E pela continuidade dela, eu tenho que para cada pontinho vai ter uma vizinhança. Para todo mundo que estiver aqui dentro, a diferença da piscina desse ponto para a piscina de qualquer ponto ali dentro vai ficar menor que ela. Isso existe em diversos intervalos que fazem isso. Tipo, de mesmo tamanho, né? Mas para vários pontos. Então, aqui eu vou usar o que eu tinha falado para vocês. Isso aqui vai gerar uma cobertura, ou seja, esse intervalo vai estar contido na união de todo mundo que tem, desses pequenos intervalos. E aí eu vou cortar alguns deles e eu vou considerar só uma quantidade finita. Escrevendo, né?
pertence ali. Logo, para x pertencente a um intervalo, e para tudo epsilon, e para epsilon maior que zero, vai existir um delta maior que zero, tal que x menos y menor que epsilon, para y pertencente ao intervalo. Então, isso implica o psi x maior que o psi y. O psi x menos o psi y ser menor que delta. Menor que epsilon. Perfeito. E agora, vocês concordam que se eu pegar cada ponto aqui dentro, eu consigo achar um delta. Então eu tenho vários, tenho uma quantidade incontável, né? Quantidade cardinária real. Então eu consigo pegar só uma quantidade finita, tal que esse intervalo inteiro esteja contido nos intervalos feitos dessa forma. Aí você está assumindo que psi é uniformemente contínuo. Isso. Não. Porque o intervalo é compacto. Então, necessariamente, toda função contínua em um compacto é uniformemente contínua. Ah, não, então, tá. Eu não sabia disso, então. Por exemplo, 1 sobre x não é uniformemente contínuo. Só se você colocar o zero aberto. Mas aí isso não é compacto. Então, enfim, eu estou omitindo um pouquinho os passos que não são tão relevantes. Então, se você existe isso daqui, tal que o meu intervalo AB está contido na união Para quem não entendeu por que eu disse, né, que psi teria que ser uniformemente contínuo, é só porque a escolha de delta dele ele assumiu ali que não depende de x, né, não depende do ponto. Isso quer dizer ser uniformemente contínuo, porque senão ele não poderia definir os intervalos daquela forma. Então, todo I de K vai ser ter esse intervalozinho. Nem disse. Isso não, o delta vai depender do x. Ele só depende da sua função psi e do seu epsilon, não dos seus pontos. Só um exemplo. 1 sobre x depende do seu ponto x, se você considerar o zero. E aí, conforme você vai indo para cá, você vai precisando de cada vez um delta menor. Muito bem. Então, para cada um desses x, você consegue achar uma f lá dentro, tal que a f é igual a psi. Então, f de x, y é igual a psi de x. Por isso tem esse índice. Essa f e essa g e essa h também, elas dependem da escolha do x e do y. Quando você escolhe eles, elas só vão depender da variável que está caracterizada. Então, deixa eu só fazer o caminho certo. Então, qual a ideia? O que eu fiz é que essa função é igual a essa função do x. No caso, eu vou falar que essa função é igual a essa função do xk. E visto que elas são contínuas, então, quando
o z está nesse intervalo, visto que elas são iguais nesse ponto, eu consigo falar que isso fica limitado por isso. Quando z pertence ao intervalo k. E o legal disso é que eu vou criar uma quantidade finita de funções assim. Porque eu não preciso criar infinitas funções. Eu só preciso criar n funções. Então isso aqui me gera n funções. O que eu vou fazer então é que eu vou pegar a f, que é igual ao mínimo dessas funções. Eu vou pegar a menor função entre todas elas. Isso aqui não gera problemas, porque se fosse infinito, eu poderia ter que ter se é contínuo, se não é contínuo, mas é uma quantidade finita. E a gente provou anteriormente que o mínimo dentre dois está na álgebra. Então, se você vai pegando o mínimo entre três, pega os dois primeiros, vê qual é o mínimo, e tá bom, você escolheu ele. Agora pega esse que você escolheu, o terceiro, vê qual é o mínimo. Beleza, escolheu, pronto, tem o terceiro. Você pede isso em vez, basicamente redução. Né? Você tem a propriedadezinha. Agora eu preciso de uma coisa, na verdade não precisa nem do módulo. Isso, não precisa do módulo. O módulo é válido, eu não preciso. Então a gente tem isso daqui. Então, claramente, a minha f, que vai depender de y, porque todas dependem de y, ela vai ser, quando eu valer em um ponto z, ela vai ser menor do que qualquer um. Menor ou igual para todo z pertencente ao intervalo. Por quê? Porque ele é um mínimo. Se tiver uma maior que ela, você chega a uma contradição. E você tem um menor igual porque você pode... Essa pode ser a menor. Então, você está no n, vai ser igual, basicamente, nesse ponto. Então, portanto, você tem que isso daqui é menor se z. Isso mesmo. Por que você tem isso, né? Porque é para todos z pertencentes ao intervalo. Porque para cada k, você tinha essa relação. Você tinha o carazinho ali fixo e os outros. O que eu estou falando aqui é que ela vai ser menor do que todo mundo. Vai ser menor do que todas as funções. E essas funções têm essa propriedade. Portanto, essa aqui também vai ter. Ele decorre que é para todo espaço. Bom, o que a gente faz agora é, em vez de a gente ficar olhando para o y, a gente olha para o... Em vez de a gente olhar para o x, a gente olha para o z e faz algo parecido. Só que aí eu pego o máximo. Então, mesma ideia, usando o mesmo delta, eu consigo fazer um cobrimento da y. Então, novamente, eu consigo olhar só para uma quantidade finita de funções que tem uma propriedade parecida com essa. Só que agora eu vou pedir essa daqui, tal que f de y k seja maior do que
definição de continuidade. Então eu faço um argumento parecido. Eu vou falar que minha f vai ser a final, vai ser a máxima tal que f de y. Então eu tenho que essa f satisfaz a propriedade que eu queria. F em z maior se em z menos epsilon para todo z pertencente a um intervalo a rede. Novamente, isso aqui é válido porque essa daqui é maior que qualquer número particular, portanto ela é maior do que essa coisa aqui com todo. Só que o que eu tenho? Eu tenho que essa f tem a propriedade de todas essas aqui também. Ou seja, eu tenho que se z menos epsilon é menor que f de z, essa f parte daqui, que é menor que sin z mais epsilon. Isso aqui decorre porque cada uma dessas tinha essa propriedade. Isso aqui. Então o que eu tenho basicamente? O módulo de f de z menos psi de z fica menor que epsilon. Então, o que eu tenho? Eu tenho que, basicamente, o que eu fiz com essas f's aqui, elas foram criadas dessa forma, portanto, cada uma delas estava na álgebra. O que eu fiz foi tirar o máximo e o mínimo delas, dentre elas. Então, essas f de y e essa f final também está na álgebra. E eu mostrei que isso aqui fica menor que epsilon, para qualquer epsilon que você escolha. Portanto, essa f é igual a essa epsilon. Então, eu concluo que f é igual a epsilon, e como eu argumentei, a f está na álgebra, portanto a epsilon também está na álgebra. Você tem, você está em A. E qual é a ideia aqui sempre que a gente quer mostrar alguma coisa de conjuntos, né? Por exemplo, se eu tenho um conjunto x e um conjunto y, eu quero mostrar que x está contido em y, você pega um elemento de x e conclui que o elemento também está em y. Então o que a gente fez? Eu peguei um elemento do espaço de funções contínuas, qualquer, e eu mostrei que ele estava na álgebra. Então o que é que eu tenho? Eu tenho que o C de AB é um subconjunto em álgebra. Qual é essa ideia? Mas, pela hipótese, eu já assumi que o A era um subconjunto de C. Então, eu tenho que eles são, na verdade, iguais. Portanto, novamente, você tem ideia? Se o A não é fechado, você tem aqui só um fecho. Então, voltando à ideia, o que a gente mostrou, mostrou que o módulo de uma função está dentro da aula, depois mostrou que os máximos e os mínimos estavam. Depois mostramos que tem funções que são iguais a 2 pontos em cada, ponto a ponto. E disso, a gente conseguiu meio que escolher, entre aspas, a função que melhor aproxima por baixo, e depois a gente conseguiu escolher a melhor função que aproxima por cima. Aí a gente fez, aí eu mostrei, basicamente você faz um squeeze, e fica menor que epsilon, portanto essas duas funções são iguais. Note que aqui não tem dependência de n, então isso aqui não é realmente uma sequência. Isso aqui é a própria função. Então a sua função nasce aqui e aqui. Então você faz a escolha dos intervalos. E esse é o problema desse teorema. Ele é legal, tudo mais, mas ele não te fala como fazer conta, ele não te dá a função. Então, por mais que eu fale para vocês que tem como escrever com exponencial, o teorema em si não te fala como escrever com potencial. O outro, da aproximação de baixas, ele até meio que te falava do método, não era um método muito efetivo, porque se você muda, você vai ter que fazer muito mais conta.
Mas esse nem sequer é o método que fala, só fala que essa propriedade. Que todo mundo aqui dentro pode ser escrito com combinação desses caras. E aí vem nos casos mais interessantes, né, que o A é o espaço, é o gerado pelos senos e cossenos. E aí a gente tem a série de Fourier. E para a série de Fourier, a gente tem umas coisas bem interessantes. Ok, beleza. Esse cara é verdadeiro. E série de Fourier realmente satisfaz as coisas. Ou seja, toda função contínua é escrita como A de n seno de x mais b de n cosseno de x mais uma constante c. Porque você pode pensar que, na verdade, o n pode ir para zero aqui, ou se quiser, a partir do zero, se quiser zero. Mas como a gente pode pensar? Uma forma de pensar, uma forma que eu gosto bastante, é a gente pensar isso como usando um pouquinho de álgebra linear. Não é álgebra linear de verdade, isso é análise funcional, mas eu vou usar só a ideia de álgebra linear. Porque pensa isso aqui, esse espaço de funções contínuas. Eu tinha definido inicialmente uma métrica, uma distância. O que eu vou definir agora é um produto interno. Todo mundo conhece o produto interno, né? Tá? Beleza. Então, se eu pego duas funções, fg em C, eu vou falar que o produto interno entre elas vai ser a integral de um intervalo específico, né? Intervalo A até B, da f de x com a g de x. E por que esse produto interno é interessante? Primeiro, a integral realmente é um produto interno. Você realmente vai ter a propriedade que você quer, tipo soma, na palavra para fora, que não precisa se preocupar com o conjugado, porque as duas realmente são contínuas não, mas reais, linear na primeira, na segunda. Tem mais alguma propriedade? E se você pegar ela consigo mesmo, dá zero só se ela for zero. Você vai ter mais quadrado aqui, né? Vou escrever a definição de produto interno. Mas, se você define assim, isso realmente satisfaz eles. E qual é o interessante? Pega um seno e pega um cosseno. Ou seja, faz esse produto interno. Né? Seno de x, cosseno de x. E dá zero. Tá tudo bem. Você fala, legal. Aí você faz outro, então. Na verdade, você não faz nx cosseno de x. Pode ser só que peguei mesmo, n. Aí você faz com n. Só n e n diferentes, entendeu? Também dá zero. Só aí, aí você faz mais um. Talvez seja só com um seno. Você faz seno de nx. Se n é diferente de n, isso dá zero. Mas se seno de nx é seno de nx, a gente pode calcular, mas se eu não me engano, não sobre. Eu acho que tem que colocar o tamanho do intervalo ali em cima, acho que dá L sobre π. Vamos considerar um intervalo em que a gente está de 0 a 2 π. O mais bonitinho, por exemplo, esse aqui. Eu acho que dá π, né? Não sobre π. Ou não, mentira. Esse produto interno aqui, na verdade, dá π. Né? Você vai fazer a integral e dá para ver. Vamos fazer ela. Dá π não sobre. Acho que dá π mesmo, porque quando você fizer a identidade do seno quadrado, vai ficar 1 sobre 2 menos cosseno de 2x. É que você vai de 0 a 2π. Né? Então, mas aí a integral do cosseno vai zerar, que vai ficar seno, vai ficar só 1 sobre 2 de 0 até 2π vai dar π. Vai dar π, tá? Então esse aqui realmente é esse daqui. A gente fez o caso para o 1,
mas se eu não me engano, para todo mundo é a mesma coisa. Então a gente tem essa relação e a gente tem essa outra aqui. Cosseno de mx, cosseno de mx dá zero. Deixa eu ver aqui lá. E nesse caso, eu estou considerando que o seno e o cosseno pode ser, que o n pode ser zero. Tá? Só que eu vou ter que escrever uma outra fórmula para esse carinha, que é para o n pode ser zero. Se o n é zero, é tudo zero, não tem muito o que pensar. Se o n é igual a zero, então isso aqui é 1. Vai ficar integral de seno de mx, isso é o período de necessariamente 2π, pode ser mínimo 2π, assim é. Então todo mundo, até aqui, não é a mesma coisa. Só que esse aqui muda um pouquinho. Se n com n e n iguais, se n igual a zero, dá 2π. E se n igual a 1, isso dá π. E é claro que eu estou considerando só valores positivos para n, né? Números naturais. Dá para também ser considerado números negativos, mas não tem a ideia do exemplo mais. Maravilhoso. Então, o que eu consigo pensar, né? Eu tenho o que a gente chama que essa sequência aqui isso aqui gera uma sequência ortonormal. Pega dois caras ali dentro, tira o produto interno, tira o produto interno, faz essa integral. A gente já mostrou, né? Fez todo mundo. Ou se você pega ele por si mesmo, aí nesse caso dá 1. Ou você pega ele ponto cara e vai dar 0. Como a gente mostrou, o f de n, a função constante, a função contínua, realmente é escrita dessa forma. Só que a pior eu não sei como calcular esses coeficientes. Isso aqui é interessante porque ele mostra como você calcula esses coeficientes. É daqui onde surge os coeficientes da de Fourier. Daqui eles carregam esse nome. Então, por exemplo, se eu pego o produto interno de f de x com qualquer um desses caras, isso vai ser o quê? Vai ser o produto interno, o somatório, do A de n, seno de nx, mais B de n, cosseno de x, mais C, com E de n. Então, por causa do produto interno, da linearidade dele, não tem problema eu tacar tudo isso aqui para fora e quebrar a somatória, mas que seja infinita. Eu não mencionei, mas isso aqui é uma soma infinita. A parte de 1 vai até infinito. A linearidade do produto interno não deixa a gente fazer isso.
do que um cara. Não concorda com isso? Perfeito. Então, o que a gente tem? O único cara que não vai dar zero em todo mundo é quando esse cara for igual a esse cara, ou esse foi igual a esse, ou esse foi igual a esse. Não tem como dois caras aqui dar não zero. Só um deles vai dar não zero. No caso em que esse cara não é exatamente igual a esse, que eu estou dividindo por π, assim, mas focou nesse coeficiente por nessa parte aqui de cima. Então, a gente pode, na verdade, simplesmente considerar que isso aqui vai ser igual a esse aqui, é o produto de E de chama de simplify. Só para dar o índice para não ter confusão, que esse cara não depende do E, só escolher os índices errados. Então tem aqui esse cara aqui, ele é basicamente E de N vezes π. E de K. Mas esse aqui é E de N também. Na verdade ele é um ímpar. Vira pra cá. E aí você fica sincronizando. Então o único cara que realmente vai sobrar de tudo isso vai ser o coeficiente. Vamos supor, por exemplo, que só tem isso. O A de N, produto interno, do π, o E de K comigo. Por exemplo, se só tem um cara que não dá zero, vamos supor que é esse. Se não for, você pega esse ou os outros. Então você tem essa relaçãozinha. E qual é interessante? Isso te dá uma forma de como calcular o coeficiente agora. Que aí você passa isso aqui dividido. E aí você vai ter que seu A de N é igual ao seu produto interno, a sua F de X, com E de K, dividido por π, produto interno de E de K, com E de K. Isso normalizou, né? Tá normalizado já, o E de K e de K ali é um. Normalizado. Então, sobre π. E aí, quando você tem os coeficientes, você tem a forma. Aí, no caso, eu estou considerando que esse cara já é um seno, onde vai ser o A de N, na verdade vai ser integral de 0 a 2π, de f de x, seno de kx de x, dividido por π. Por que quadrado? Né? Porque aqui tem um dividido por π. Porque esse E de K, ele tem que... É porque você enfiou um π ali na mão, aí você tá ganhando um π quadrado aí, mas eu acho que tá tudo certo. É porque eu quero que ele seja normalizado, né? Uhum. Que o E de N seja normalizado. Aí a gente tem essa relação, então, o A de N, esse N tem que ser igual ao índice do seno. Se eu quero que, na verdade, aqui seja o dos cossenos, então, o que eu vou ter que esse E de K, na verdade, vai ser o cosseno. Então, tenho que B de N, vai ser exatamente a mesma forma, não é nada. O que acontece agora é que esse cara aqui é o cosseno. Vai ser integral de 0 a 2π de f de x seno, mentira, cosseno, de n x dx, dividido por π quadrado de 1. E o
último caso, em que o E de 0, que no caso é o 1, eu vou ter que o C é igual ao produto interno de F. Não consigo isso, né? São funções. De F com E de 0 dividido por 2π, porque o E de K isso, mentira, aqui não é isso. Aqui é 1, e para virar o E0, você tem que dividir por 2π. Faz multiplicar por 2π. Então é 2π. Então você passa realmente dividindo, e essa relação acaba como 0, 2π, x, dx, dividido por 4π quadrado. Caso você queira subir com esses carinhas aqui, você só ignora com esses aqui, tá? Tipo, você vai me falar que é 1, você é 100. O E de ficar normalizado não precisa saber que divide por raiz de π. Porque o π é lá ao quadrado. Ah, sim. Verdade, isso aqui é. Verdade. É por isso que tá falando que quadrado, eu também tava estranhando. Boa, boa. Aqui fica raiz de 2. Agora sim. Isso. Então aqui ganha uma raiz. Aqui ganha uma raiz. E onde vai ganhar raiz? Ali. Aqui do lado. Não fica π quadrado. Porque aqui vai ter uma raiz de π, mas aqui sai uma raiz de π também, então fica π. E vai bater. Então aí você tem os coeficientes da sua série de Fourier e a razão por qual eles são calculados assim. Você tinha falado que um dos problemas é que ele não te dizia como encontrar a função de sua garantia de existência, certo? Sim, sim. Só que, igual no caso da série de Fourier, o fato dele garantir a existência já não é tipo uma mão na roda, porque eu só preciso encontrar os geradores. Sim, sim. Tanto é que eu uso aqui, né? Aham. Eu parto da pressuposição que dá para ser escrito dessa forma. Por isso que dá para fazer isso aqui, que é meio que achando uma forma de gerar os coeficientes. Então, não é que não é útil. Não é tão útil quanto outras formas, ou outras maneiras de fazer as contas que te geram. Então, isso que eu queria perguntar tipo, que outra forma seria mais prático de fazer isso, de expandir em funções que não seriam assim? Bem, vai ter problema para problema, né? Às vezes você, por algum motivo, quer expandir em exponenciais. Tipo, o que o teorema fala é que você pode fazer dessa forma. Aí depende de você, porque Funções você especiais. Você quer expandir em funções de Bessel. Você quer expandir em polinômio de Hermite. Funções especiais. Daí Então, todo mundo cai ali. O teorema garante para mim que usando as funções especiais isso não dá certo? Não, você tem que provar que as funções especiais são ortonormais, daquele jeitinho ali. Que elas são contínuas no intervalo. Não, elas têm que ser daquele jeito que o Boina falou, tem que formar uma álgebra. partindo do Stone-Weissas, você só tem que formar uma álgebrazinha, ou seja, uma álgebra que diferencia pontos. Então, se os dois pontos diferentes tem uma coisa lá dentro que diferencia, tem valores diferentes, e tem outros enunciados, mas outros enunciados do Stone-Weissas, mas eles são equivalentes. Você tem aquelas propriedades, ele tem essas também. Então, ele tem que ter isso, e caso você queira usar essa ideia, o único lugar que realmente eu uso seno e cosseno é cada linha aqui. E aqui. Você só precisa realmente que essa sequência aqui seja o que a gente chama que seja total de análise funcional. Né? Então a ideia é que você consegue escrever toda a função que pertence, sei lá,
é escrita como combinação linear, tipo assim, mas você tem que eles são ortogonais pelo menos. Ou seja, produto interno entre eles dá zero. Aí se você quiser, você pode entrar na ideia de produto interno, porque o Stone Weiss não se importa com o produto interno, ele nem menciona. Então o produto interno só entra mesmo para calcular os coeficientes. Eu escolhi esse, porque dá certo. Então esse produto interno funciona para calcular todas essas coisas. Agora você pode escolher outros produtos internos que facilitam ou não a sua vida. Isso chama a atenção porque esse produto interno é meio pegajoso, né? Porque se F e... Ah, mas essa aplicação são contínuas, né? Então esquece. São contínuos. Então você eliminou os casos patológicos delas diferirem só por um conjunto de medida nula Então, e... O Stone Weiss, a gente está mencionando só funções contínuas. Mas se você for considerar, isso aqui não gera um espaço de Hilbert. Só se você considerar o espaço de funções... Sem quociental. Com limitar, com conjunto de descontinuidade também. Aí isso aqui também define um produto interno tal que esse espaço vire Hilbert. Esses espaços realmente. É que na verdade eu estou considerando que isso aqui está no espaço de Hilbert, que é esse daí que você disse. Mas aí eu estou pegando só o subconjunto dele. E por isso que eu não estou fazendo realmente